Com certeza você já conviveu com alguém que chamou de bipolar, mas será que essa pessoa realmente tem o distúrbio? Hoje o Saúde em Prática vai tratar do transtorno bipolar. Até que ponto variações repentinas de humor são normais? Como são as crises e quais as causas? Como é feito o diagnóstico e quais os tratamentos para esse transtorno? É o que você confere no Saúde em Prática, que começa agora. E para falar sobre o transtorno bipolar, a nossa convidada é Érica Camargo, que é psiquiatra e professora da Faculdade de Medicina da Unesp de Botucatu. Doutora Érica, muito obrigada pela sua presença novamente aqui no Saúde em Prática. Eu que agradeço mais uma vez poder participar do programa. É um prazer recebê-la. Bom, a gente já vai começar o programa de hoje, Érica, com uma pergunta do público. Então, quem fez essa pergunta foi a Mônica. Vamos conferir. Doutora, o transtorno bipolar está muito em moda, mas o que caracteriza? É uma ótima pergunta, né, da Mônica. Afinal, qualquer um pode apresentar uma mudança repentina de humor, né, doutora Érica? Sim, na verdade ele está muito em moda porque é muito falado ultimamente do transtorno bipolar, mas o transtorno bipolar já existe há mais de 2.500 anos. Nós temos relatos. É mesmo? Relatos de médicos da era cristã, relatos de filósofos gregos que citam o transtorno, tá? O que caracteriza o transtorno bipolar? O transtorno bipolar é caracterizado por fases de instabilidade de humor, nas quais você tem dois extremos, ou períodos que a gente chama de depressão, que tem todos aqueles sintomas de depressão, e períodos de agitação ou de mania, que são períodos em que o indivíduo tem uma energia aumentada e uma sensação até de que ele está com um poder maior, com autoestima elevada. E esses dois períodos, eles se alternam nesses quadros. E dá para levantar uma perspectiva de quantas pessoas esse transtorno atinge hoje no Brasil, por exemplo? Em média, a grosso modo, assim, a gente tem cerca de 1,5 milhão a 2 milhões de pessoas, mas existe muito pouco diagnóstico ainda, tá? Nós temos dois tipos de transtorno bipolar principais, o transtorno bipolar tipo 1 e 2. O tipo 1 tem uma prevalência menor de 1%, que é uma forma até um pouco mais grave, e o tipo 2 tem uma prevalência que pode chegar até 8% da população. E ele é tá? um pouco menos grave? Ele tem características semelhantes, porém as fases de euforia, no tipo 1 você tem a fase de euforia muito grave, com sintomas mais intensos e duradouros, que a gente chama de mania. No tipo 2, alternado com os episódios de depressão, nós temos a hipomania, que são sintomas também de aceleração do psiquismo, porém que tem uma duração menor e uma intensidade menor. E esse transtorno chega a atingir mais homens ou mais mulheres? Tem uma prevalência em algum dos gêneros? No tipo 1, que tem esse quadro de mania mais grave, a prevalência é igual nos dois sexos. Já no tipo 2, a prevalência chega a ser 2 a 3 vezes maior nas mulheres. É mesmo? Bom, e quais as causas que podem estar ligadas ao aparecimento do transtorno bipolar, doutora Érica? O transtorno bipolar é um quadro complexo, né? Existem causas genéticas que até estão bem estabelecidas, uma influência forte de fatores genéticos, causas biológicas e causas psicossociais. Entre as causas genéticas existem uma forte tendência, por exemplo, se você tem um parente do primeiro grau com transtorno bipolar, um pai ou uma mãe, você tem até uma chance de 20 vezes mais de desenvolver o transtorno. Entre os fatores biológicos, a gente sabe que existem alterações na biologia, nos neurotransmissores cerebrais, como na serotonina, na dopamina, no glutamato, que são substâncias que modulam o humor, modulam os sistemas de recompensa, os centros de prazer do cérebro. E entre os fatores sociais, psicossociais, o estresse da vida cotidiana, que a gente não tem como evitar, mas obviamente quem sabe que tem uma tendência a ter o transtorno deve se preservar para alguns impactos da vida. Agora, doutora Érica, você citou agora há pouco sobre os transtornos, sobre os picos de euforia. O que são esses picos, a euforia, a angústia também, né, que caracteriza esses transtornos de quem está passando por esse momento? Os picos de euforia ou de mania, a gente precisa primeiro diferenciar, né? Porque as pessoas falam, ele deve ser bipolar, ele vive eufórico. Uma coisa é uma pessoa reagir a uma circunstância com alegria. Você recebe uma notícia ruim
é boa, né? E a tua reação é proporcional àquilo. Isso é o esperado. Que você fique mais falante, que você fique contente, que você saia contando para as pessoas. Outra coisa é o estado de mania. No estado de mania, essa reação é desproporcional. O indivíduo fica com pensamento rápido, fica facilmente distraível, fica muito falante, não mede o que fala. Junto a isso, ele perde o sono, ele aumenta a libido, podendo ter comportamentos que a gente chama de hipersexualizados, às vezes não medindo consequência dos seus atos. Fica com uma desinibição social muito grande, chega a acreditar, a fazer gastos exagerados, isso é muito descrito nos quadros bipolares, né? O bipolar, ele compra tudo que vê pela frente, não necessariamente o que precisa e sem condições de poder comprar. Ele acumula dívidas, porque ele acredita que ele está muito bem, que ele está poderoso nessas fases. São fases intensas e que duram muitos dias. Agora, doutora Érica, essas fases, normalmente, elas são estimuladas, iniciadas a partir de alguma atitude, alguma notícia, de repente, que gera essa euforia ou não? Ela aparece, de repente, Não, sem quem tem uma nenhum tendência estímulo. a ter o transtorno e não trata, ela pode aparecer sem nenhum desencadeante. Agora, é óbvio que a gente já sabe que quem tem um transtorno bipolar, mediante algumas situações de vida, vai ter algum impacto maior, né? E a gente sabe também, hoje em dia, que nós temos muitos estímulos. Veja, o transtorno bipolar, ele acomete muito adulto jovem. O que o jovem é submetido hoje em dia? Alto nível de estresse, né? Ele tem que decidir a vida profissional, ele tem que estudar. Drogas, né? As drogas ilícitas são fatores que podem desencadear quem tem uma tendência. E até mesmo drogas lícitas, hoje em dia, muitos energéticos, cafeína em excesso, privação de sono também pode desencadear quem tem uma tendência a ter um quadro de mania, de doença bipolar. Bebidas alcoólicas Bebidas também? alcoólicas, né? Então, tanto substâncias ilícitas como substâncias lícitas também, como a cafeína, energético, medicamentos para emagrecer, né? Então, para quem tem um risco, isso pode ser um gatilho para iniciar esses quadros. Interessante. A gente vai fazer uma rápida pausa agora, doutora Érica. Nós vamos para um rápido intervalo. No próximo bloco, o assunto são as crises e o diagnóstico do transtorno bipolar. Então, continue com a gente. O Saúde em Prática está de volta hoje falando sobre o transtorno bipolar. E tirando as nossas dúvidas, está aqui a doutora Érica Camargo, que é psiquiatra e professora da Faculdade de Medicina da Unesp de Botucatu. Doutora Érica, a gente encerrou o último bloco falando um pouco sobre os momentos de euforia, né? O período de mania que uma pessoa que tem o transtorno bipolar passa. Mas essas pessoas que têm o transtorno bipolar também passam por momentos de depressão. Explica pra gente um pouquinho melhor como que se dá essa fase. Sim. Semelhante à depressão dos quadros unipolares, que são as depressões que nós conhecemos, também são os quadros depressivos no bipolar. Porém, por exemplo, no bipolar tipo 1, essas depressões podem ser muito mais intensas. O que são esses sintomas? O indivíduo tem a sensação de perda de prazer na maioria das atividades, tristeza que não cessa, lentidão de pensamento, ideias negativas sobre si, falta de perspectiva no futuro. E esses quadros, se não adequadamente tratados, podem levar à ideação suicida. É importante ressaltar aqui que cerca de 50% dos bipolares tentam suicídio uma vez na vida. 50%? E 15% cometem. Meu Deus. Então, é uma doença muito grave, né? A depressão bipolar já foi definida nos anos 90 como a sexta doença que mais incapacita no mundo. A incapacitação pelos quadros de humor, quer dizer, os anos que você perde trabalhando, produzindo, nos jovens chega a ser semelhante aos jovens que estão em guerra, em grandes guerras, quer dizer, quanto que eles se mobilizam fora do mercado de trabalho, fora de suas vidas, o quanto que se perde de anos produtivos por conta da depressão bipolar é semelhante aos quadros dos jovens que estão em grandes guerras. Tá? Então, o risco de suicídio é muito alto nessas fases. Ou seja, é uma doença que merece bastante atenção, Muito né? cuidado. É uma doença crônica que não tem cura, mas tem tratamento e é necessário que esse tratamento seja muito rigoroso. Sim. Agora, doutora Érica, as crises acontecem da mesma forma em todas as pessoas que têm o transtorno bipolar ou ela tem sintomas individuais? Sim.
Interessante essa pergunta, e aí que eu falo que reside a beleza da psiquiatria. É óbvio que se você pega grosso modo, a mania é basicamente exaltação do humor, agitação, insônia, depressão, tristeza, sensação de fracasso. Porém, as pessoas são diferentes, né? Então, a gente costuma dizer que as pessoas surtam por motivos diferentes. Então, dependendo da bagagem cultural da pessoa, uma pessoa em estado de mania, ela pode acreditar, por exemplo, que o DNA dela está sendo clonado. Porque, por exemplo, ela se formou numa faculdade de biologia, ela tem contato com ciências e ela pode ter delírios na fase de mania de grandeza, de que o material genético dela é importante, ela passa a acreditar nisso, tá? Uma parte dos pacientes bipolares no estágio de mania tem sintomas irreais, que são os sintomas psicóticos. E dependendo do nível cultural, da vivência da pessoa, o que é o delírio de grandeza para ela? É acreditar que ela é um líder religioso da igreja, que ela é o enviado de Deus, né? E aí é o refinamento do diagnóstico de quem está acompanhando, né? É perceber essas nuances. Então, os sintomas são semelhantes, né? Os dois podem ter delírios de grandeza, expansividade do humor, sensação de poder, porém, de acordo com a bagagem, com a vivência de cada um. Sim. Agora, quem tem esse comportamento, por vezes apresenta um comportamento contraditório. Quais dicas para a família, para os amigos que convivem com essas pessoas que têm o transtorno, possa perceber esses momentos? É muito sofrido para a família. A família precisa buscar informação, precisa apoiar o doente e precisa ser muito firme e ter muita paciência, principalmente nas fases de euforia ou de mania, né? Porque o indivíduo fica impulsivo, se expõe a riscos, gasta o que tem e o que não tem, e às vezes a família precisa intervir, precisa segurar, por exemplo, o cartão, precisa. E como que a pessoa que sofre do transtorno vai receber isso? Ela vai receber isso como intromissão, como invasão, né? Então, a família precisa estar muito junto do doente no tratamento. E precisa estar muito atenta, inclusive, nas fases em que o indivíduo não está em surto nem de mania, nem de depressão. Porque aí você vai conhecer aquele indivíduo como ele realmente reage. Como que ele reage frente a um evento bom quando ele está estabilizado? Como ele reage frente a uma notícia ruim quando ele está estabilizado, até para devolver para o indivíduo quando ele começa a piorar, quando ele começa a ter recaída. Se você fala para aquela pessoa, calma, eu te conheço quando você está alegre, desse jeito passou, está acima do limite, para poder levar para o tratamento, para poder intervir. A família pode ter esse cuidado, pode conseguir ter esse diálogo com a pessoa? É possível. A família bem instruída, que participa do tratamento, né? Quanto mais cedo essa pessoa começa o tratamento e tem informação, óbvio que ela vai ter mais esclarecimento e maior aceitação, né? É uma série de fatores. E existem casos em que você precisa levar a família para terapia também, porque é muito difícil. Imagina você ficar com uma pessoa 15, 20 dias sem dormir, acordada a noite inteira, com a sensação de que pode fazer tudo, né? Que inicia 500 atividades, mas não conclui nenhuma. E nos primeiros dias, essa pessoa não quer ajuda, não quer tratamento. Eu estou me sentindo bem, eu estou com 1000 ideias, eu vou produzir. Só que vai chegando um período que o indivíduo entra num estágio de esgotamento absurdo, né? E aí é nessa fase talvez que a pessoa aceite mais ir para o tratamento. Fica mais vulnerável, né? De repente mas aceita ajuda. Mas quantos riscos ela correu, a quantas situações ela se expôs, né? Com certeza, acho que o papel da família é bem importante. É bem importante. Né? Agora, doutora Érica, no dia a dia, a gente costuma usar, acho que até de forma inadequada, a expressão, o rótulo de, você é bipolar, né? Caracterizando qualquer mudança repentina de humor de uma outra pessoa, né? Sim. É assim fácil chegar ao diagnóstico de desse distúrbio, né? Ele pode ser confundido com outros transtornos, de repente? Ele pode ser confundido, sim, né? Eu acredito que um profissional especializado vai poder fazer bem esse diagnóstico, né? Mas a gente sabe também que ele é um transtorno que as formas clássicas são descritas há tantos anos, né? O difícil é você fazer o refinamento nas formas mais brandas, né? Que eu não vou me detalhar aqui, mas existem formas mais brandas, existem um espectro de transtorno bipolar que a gente estuda hoje em dia, né? Também é possível fazer esse diagnóstico e fazer esse tratamento, tá? Sim. Agora a gente tem uma pergunta que foi feita pela Márcia Regina. Vamos conferir.
Eu gostaria de saber se quem sofre de bipolaridade pode fazer uso de substâncias como cafeína e bebidas alcoólicas. A gente já até comentou sobre isso hoje, né, Sim. doutora Érica? Olha, não pode, deve evitar, né? Além dessas substâncias favorecerem o surgimento de novas crises, quer dizer, aumentar o risco da recaída ou de uma fase de mania ou de uma fase depressiva, elas interferem nas medicações, né? As medicações necessárias para estabilizar o humor e para controlar esses quadros são medicações que agem no sistema nervoso central. O álcool e outras substâncias, eles têm uma ação, né? Substâncias estimulantes, eles têm uma ação no sistema nervoso central e vai interagir com essas medicações. Então, além do que piora a adesão também, né? Uma pessoa que faz uso dessas substâncias, às vezes não dorme no horário certo, ou porque ingeriu uma substância. E o indivíduo que tem transtorno bipolar precisa ter rotina, precisa ter uma vida regrada, precisa ter horário de sono, precisa ter uma vida o mais organizada possível. Legal, a gente vai para um rápido intervalo. No próximo bloco nós vamos falar dos tratamentos para o transtorno bipolar. E tem também o quadro Opção Saudável, que vai falar hoje sobre o Reiki. Então continue com a gente, Saúde em Prática volta já. Saúde em Prática está de volta e aqui conosco está a doutora Érica Camargo, que é psiquiatra e professora da Faculdade de Medicina da Unesp de Botucatu, tirando as nossas dúvidas sobre o transtorno bipolar. Mas antes de prosseguir, é hora de saber mais sobre o Reiki, seus benefícios para o nosso corpo e o bem-estar. O Opção Saudável está no ar. Olá, meu nome é Graziela e eu estou aqui para falar da terapia do Reiki com vocês no Saúde em Prática. O Reiki é um sistema de harmonização e recuperação energética que recupera e mantém a saúde, despertando e potencializando essa energia que habita dentro de nós. É feito com a imposição ou o toque das mãos do terapeuta no receptor e aonde é canalizada a energia universal. O Reiki não tem contraindicação. Ele é para pessoas de qualquer idade, de qualquer caso, de um simples relaxamento até um caso de saúde extremo, ele pode ser aplicado. Houve um estudo que foi feito pela Associação Brasileira de Medicina Complementar, que foi dirigido pelo presidente, o Dr. Paulo Farber. Eles tiveram uma paciente que foi submetida a um teste de microscopia de campo escuro e foi comprovado que ela tinha um desequilíbrio eletromagnético nas hemácias, aonde as hemácias se colavam e formavam paredes, não permitindo que trabalhassem da maneira apropriada. Eles tiveram um grupo de 4 mestres de Reiki que aplicaram 15 minutos da energia do Reiki nela. Após essa aplicação, eles submeteram ela novamente por esse exame e depois desses 15 minutos, eles notaram que as hemácias estavam todas soltas, trabalhando normalmente, que ela tinha voltado ao funcionamento dela. Se a pessoa estiver estressada, uma sessão é o suficiente. Se a pessoa tiver um problema de saúde mais sério, vai depender muito. Às vezes, ela necessita fazer um período de 5 dias consecutivos e depois espaçar 2 dias por semana, 1 dia por semana, dependendo, precisa se fazer o tratamento por 3 meses seguidos. Isso depende muito do que a pessoa está passando. O Reiki provoca alterações fisiológicas. A energia possibilita que o seu organismo reaja, trabalhando equilibrado, de uma maneira eficaz. Eu tenho uma infecção no intestino que foi descoberta por acaso num exame rotineiro que eu fui fazer e praticamente 60% do meu intestino estava infeccionado. Então foi um tratamento de choque com antibióticos, onde eu fiquei super debilitado e com o Reiki eu me recuperei, graças a Deus. O Reiki previne, cura e controla. A partir da primeira sessão
eu já obtive uma pequena melhora, que eu não me alimentava, comecei a me alimentar um pouco. O Reiki atua com outros tratamentos, ele é fantástico. Se uma pessoa está passando por quimioterapia, ele ajuda, ele alivia os sintomas, ele desestressa. Ele é um tratamento complementar, não se dispensa nenhum outro tratamento. Através do Reiki e com a medicação que o médico passou para mim, e estou levando a vida até hoje, sem problema nenhum. Gostaria de convidar vocês, os telespectadores, a experimentarem essa técnica maravilhosa que é o Reiki. Ele trará grandes benefícios. Aproveitar para dar os parabéns aí para a Graziela por esse bonito trabalho. Agora, continuando aqui, doutora Érica, pegando até um gancho com esse vídeo que a gente acabou de ver, as terapias ditas alternativas e complementares, como o Reiki, por exemplo, podem contribuir para minimizar as crises do transtorno bipolar? Olha, para minimizar as crises, o fundamental é o tratamento, né? Mas é óbvio que essas terapias complementares, elas podem ajudar a manter a harmonia da vida do indivíduo. Desde que o indivíduo não abandone o tratamento, nós já conhecemos todas as características biológicas, né? É um transtorno, como eu já disse, muito antigo, né? Já há muitos anos que se sabe desse transtorno. Então, é fundamental o tratamento psiquiátrico, tá? Sim. Agora, o transtorno bipolar, se não tratado, ele pode se agravar, por exemplo? É um distúrbio que é progressivo? Sim, ele é progressivo. A cada nova crise, se não bem tratada, cada novo episódio é sempre mais grave do que o anterior. A finalidade de um bom tratamento para o bipolar é evitar que ele entre num novo quadro de mania ou hipomania e evitar uma nova fase depressiva. Tá? Então, assim, é uma doença que a longo prazo, principalmente naqueles indivíduos que não têm uma adesão boa ao tratamento, que acabam sofrendo muitas internações, vai ter sérias repercussões na vida dele, inclusive na cognição. Tá? É um transtorno que ele causa já alterações cerebrais quando ele não é adequadamente tratado. Tá? Como é feito esse tratamento, doutora Érica? Basicamente, o tratamento ele é feito com medicações estabilizadoras do humor, que são o carbonato de lítio, que é conhecido, já é uma medicação amplamente utilizada, e os anticonvulsivantes. Sabe-se hoje que muitas medicações usadas para convulsão têm uma ação em estabilizar o humor. E a gente associa também antidepressivos, ansiolíticos e medicações que a gente chama de neuroléticas, que são as medicações que vão ajudar a conter esses episódios de euforia, de mania. São medicamentos para acalmar um pouco mais também, sim. né? Quem tem o transtorno bipolar terá que necessariamente, por exemplo, tomar o remédio até o fim da vida, por exemplo? É uma doença que não tem cura, né? Não tem cura, mas tem tratamento, é passível ter uma vida produtiva, é passível ter uma vida harmoniosa, desde que muito bem cuidado. É um tratamento que demanda grande parte de investimento do indivíduo e da família do indivíduo. E os medicamentos devem ser tomados mesmo, continuamente, sempre. Claro que em determinadas fases você vai se utilizar de menos medicamentos, quando você tem recaída de sintomas depressivos você vai usar mais, mas rapidamente a gente faz ajustes. Mas veja, esses quadros de mania são tão graves, a pessoa às vezes quebra tanto com a realidade, mas se você faz uma intervenção rápida, em semanas, às vezes em uma semana, 10 dias, você consegue reverter. Então, assim, quanto antes você levar o indivíduo para o tratamento, menos impacto, né? Sim. Agora, é importante a gente ressaltar que seguindo o tratamento direitinho, a pessoa vai conseguir levar uma vida normal, vai conseguir levar uma vida né? normal, vai conseguir constituir família, vai conseguir trabalhar, é possível, sim. Legal. Doutora Érica, a gente já está chegando aqui ao fim do nosso programa. Quero agradecer a sua volta aqui ao Saúde em Prática. Espero que você volte novamente, porque é sempre super produtivo, trouxe várias informações. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Muito obrigada. Bom, você de casa já sabe, né? Você pode rever esse programa e todos os já exibidos em nosso site. Nós nos encontramos na semana que vem. Então, até o próximo Saúde em Prática. Tchau, tchau.